Pronto, eu acho que Quiser a começar? gente já pode ir começando. Conseguiu aí, André? Sim, não Aqui, tá. aumentou aí o tamanho? Não, clica de novo. E Não, eu tô vendo tu clicando, mas não tá aumentando. esse Google Meet, depois dessas alterações, a gente tá. Pois é, eu clico Eu e. tô vendo que tu tá clicando, mas não. Passa para os slides seguintes, deixa eu ver se daria para ler. Passando. Será que é só o meu? Não tá passando, não. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Não, professor. Se amplia, ele não passa. E esse Google Meet que sofreu alteração, eu ministro aula toda noite com ele e eu não consigo expandir a tela, né? A, não consigo expandir a tela enquanto estou apresentando. É uma dificuldade que eu tive. Se alguém souber, pode até nos ajudar. Acho que a Vânia Mas aqui é eu. Vamos só aguardar a professora Vânia voltar pra gente começar. Acho que a internet dela caiu. mas está muito pequeno, não dá de visualizar. Não, tá dando sim, tá dando. O ideal seria a tela cheia, mas, né? Tá com esse problema. É, mas Eu, tá dando pra ver bem, entendeu? Com clareza. É, tá dando pra ler sim. Ó, a Vânia voltou. Vânia, você nos ouve? Bem, Ouço, tô ouvindo bem. podemos? Pode sim. Pronto, vou iniciar aqui a gravação então. Bom, então, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Davi Galhardo. E hoje nós estamos aqui reunidos em virtude da apresentação da defesa de monografia do aluno Francisco do Livramento Andrade, né? Nós combinamos, Andrade, que você teria mais ou menos 20 minutos de apresentação, certo? E aí, em seguida, você será arguído pela nossa banca. A banca de hoje é formada pela professora Dircivânia Teixeira dos Prazeres e pelo Daniel Marcolino Claudino de Souza, ok? Então, Andrade, é isso. Peço que você tente ficar mais ou menos aí dentro desse tempo, para que a gente possa conversar no final, a gente possa arguí-lo. Passo a palavra a você, né? Desejo boa sorte e é isso. Os nossos professores, só apresentando, né? Os nossos professores são todos aqui da UEMA e, enfim, a palavra está com você. Boa apresentação, boa defesa. enquanto dormia as consciência, nós nos levantamos e dissemos com os passos que era possível vencer. A terra se fez conhecimento e no sopro da vontade de pari-lo se transformou em canto, para sentir o dia de nos ver acontecer. Como os brotos da cepa dos direitos, surgimos para marcar o fim da tempestade, em que as idas e vindas teceram a liberdade, esculpindo na consciência um novo jeito de ser. Os sacrifícios são dores engolidas pela teimosia,
de fazer com as mãos um tempo novo. Nada pode medir esta importância de que se levantou contra a ignorância para polir a alma, o sonho e a consciência. Boa tarde a todos presentes, os professores, o professor Davi e os demais professores e os companheiros que a gente já se cumprimentou. Bem, eu sou Francisco Andrade, Francisco do Livramento Andrade, sou acadêmico do curso de licenciatura em filosofia, né, da UEMA, e rapidamente vou socializar com vocês um trabalho de pesquisa que nós desenvolvemos com o tema Formação e Consciência Camponesa no MST. Bom, para início de conversa, a gente tem aí a introdução para dizer que esse trabalho de conclusão de curso, ele se baseia na investigação da questão sobre a formação e ressignificação da consciência dos camponeses, destacando exatamente o protagonismo e os espaços formativos no âmbito do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nesse trabalho também fazemos uma apresentação dos elementos teóricos, né, e uma breve apresentação também dos espaços onde se efetiva esse processo de formação dos camponeses ligado ao MST, além de desenvolver uma análise acerca das observações e das vivências, né, de forma clara e reflexiva. O propósito desse trabalho, né, desse estudo, é compreender os elementos formativos, como já dissemos, presentes no MST a partir dos processos de organizações e das lutas desenvolvidas por esse movimento. Também faz, né, um desenvolvimento aí das ideias de forma teórica e prática, e discussões e reflexões acerca das questões da formação e da conscientização dos camponeses ligados ao MST, no sentido de perceber os elementos, né, contribuintes para a ressignificação dessa consciência. E o trabalho ele está organizado, né, a partir de uma pesquisa bibliográfica, enriquecida com uma pesquisa de campo, a partir das vivências e das observações, tendo como objetivo geral exatamente conhecer, né, esses elementos formativos utilizados pelo MST no processo de construção da consciência e da identidade camponesa. O trabalho está organizado em 2 capítulos, né, que vai se estruturar da seguinte forma. No primeiro capítulo, eu trato da experiência pedagógica, né, do movimento, trazendo alguns elementos da sua gênese e estrutura, além de evidenciar o processo de formação do conceito de camponês, né? E no segundo capítulo, a gente trata sobre os espaços formativos dentro do MST e que contribuem, né, para essa construção e ressignificação da consciência camponesa. E para isso, nós partimos da hipótese de que as práticas de formação no âmbito do MST, elas vêm forjando sujeitos mais críticos, né? E as ações de formação do MST, como, por exemplo, as reuniões, as assembleias, os encontros, os estudos, os momentos culturais e a própria vivência dos camponeses no dia a dia, nos assentamentos, nos acampamentos, são formativas, né, e carregadas de intencionalidade de formação crítica, política e emancipatória. Assim, nós acreditamos que essas vivências, que essas ações, elas contribuem de forma efetiva para a emancipação dos sujeitos do campo. Então, nós partimos, né, dessas hipóteses no sentido de compreender como é que se dá, de fato, isso nos diversos espaços considerados formativos.
Bem, no primeiro capítulo a gente trata um pouco sobre esse protagonismo do MST, né, compreendendo o MST como um movimento social de massa que consegue aí aglutinar um grande número de pessoas por meio de suas articulações políticas, né? Como alguns pensam erradamente, o MST não é um partido político, mas sim um movimento social de massa e que consegue aglutinar muitas pessoas por conta da necessidade de trabalho, de terra e dignidade. É grande o número de militantes e de famílias que são liderados por esse movimento e que tentam, ao mesmo tempo, né, e que esse movimento tenta, né, e consegue, né, de certa forma, ser político e pedagógico. Né? Com essa natureza de movimento social, a gente defende a ideia de que esse movimento ele é político e pedagógico. Bom, o MST, como já disse, não é um partido político que disputa cargos e tal. Ele é um movimento político porque ele tem princípios e valores que vão nortear exatamente as suas ações. E também porque ele acredita e defende a existência de uma supremacia da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Né? Por isso, o próprio movimento, né, acredita na necessidade de uma superação no sentido de construir uma sociedade emancipada. De igual modo, esse movimento também é pedagógico porque ele está, né, sempre preocupado com o processo de ensino e aprendizagem de forma coletiva de todos os sujeitos que o compõem. Nesse sentido, temos um movimento político e pedagógico. Né? O MST ele tem uma estrutura, né, de movimento social e um movimento que jamais se sustentou, né, do ponto de vista de duração no país, no Brasil, como um movimento de massa, um movimento político e pedagógico, é considerado um dos movimentos, o movimento que jamais esteve presente aí do ponto de vista histórico. E o MST é exatamente fruto da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, né, que em 1975, em Goiânia, consegue reunir aí no primeiro momento com os bispos da região amazônica que estavam comprometidos com a luta contra a violência cometida aos poceiros da região norte e centro-oeste do país. Então, o MST hoje está organizado em 24 das 27 unidades federativas e o dia que se considera como um marco da sua fundação é 21 de janeiro de 1984, né, que é a data oficial de sua fundação. Na data de 20 a 22 de janeiro acontece o Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Cascavel, Paraná, e todavia a sua gênese teve aí um período de gestação que começou nos últimos anos da década de 70, né, com lutas por terra nos estados da região do sul do país. Há alguns registros literários que nos diz que o movimento sem terra ele nasce bem antes, né, da ditadura militar, por exemplo, um período de repressão dos movimentos camponeses, e aí a gente tinha, nesse período, a história nos registra, a ZUTAB, o MASTER, as associações dos trabalhadores rurais, que são suprimidas pela ditadura militar e depois, já quase no final aí da ditadura militar, esses movimentos eles reacendem, mas no formato de movimento sem terra. Então é um pouco para contextualizar. E aí, dentro desse cenário, a gente tem o que a gente chama de camponês, né, que é uma nova leitura, uma nova compreensão, exatamente, que esse movimento e outros movimentos do campo vão ter, né, vão desenvolver a respeito desse sujeito, desse homem rural, desse homem camponês.
e é um conceito que ainda está em construção, pois a gente vem, né, se afirmando, né, como classe trabalhadora do campo, e aí as formas de viver de uma sociedade quase sempre são criações histórico-culturais, que se enraizam na memória coletiva do povo, formando aí uma rede de símbolos que eles remetem todo o desenvolvimento social e histórico de uma sociedade em determinado espaço-tempo. Assim, compreender esse simbolismo de uma sociedade é captar as significações que carrega, né? E o que nos remete ao que é percebido, ao real e ao imaginário cultural que vai dar sentido à vida das pessoas na sociedade. Em relação a essa construção histórico-cultural do conceito de camponês, nós vamos ter, né, e de forma muito bem reproduzida pelos meios de comunicação, nós vamos ter uma imagem do homem do campo como um sujeito atrasado, né, sem cultura, que não sabe falar, desarrumado, e a imagem, né, típica do Jeca Tatu, né? E aí o MST e a própria educação do campo, esse movimento de reconstrução desse espaço campo e desse sujeito camponês, vem trazer, né, uma nova compreensão desse sujeito camponês. E aí a gente tem hoje no Brasil, né, uma diversidade de indivíduos que vão constituir esse universo, né, do sujeito camponês que a gente fala. Nós temos o agricultor, o pequeno agricultor, nós temos o pescador, nós temos os indígenas, nós temos os quilombolas, as quebradeiras de coco, o homem da floresta, o seringueiro, o pescador, enfim, há uma diversidade de sujeitos que se colocam nessa construção de um novo sujeito, portanto, de um novo conceito do homem do campo, não se reconhecendo mais como um indivíduo atrasado do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade, do ponto de vista da cultura, né? Mas um sujeito que precisa, que necessita, está ocupando os diversos espaços de produção de conhecimento, né? De produção de alimentos, mas também de produção de cultura, de conhecimento. Tá. Eu, por exemplo, eu sou um camponês, né? Eu sou um camponês. Nem por isso tenho, né, que andar de qualquer forma, desarrumado e sem essa preocupação com o estudo. Então, nisso, a gente vem construindo por dentro do MST, e esse debate se estende aos espaços formais, né, das academias, das universidades e tal. Então, a gente vem construindo, né, esse novo conceito de camponês que não mais se aceita como o Jeca Tatu. Então, nesse cenário, a gente tem aí as experiências pedagógicas camponesas desenvolvidas por diversos movimentos, mas aqui a gente destaca o MST, né? E aí a gente tem as ações vivenciadas no bojo do MST se apresentam, né, com uma forte intencionalidade de formação, que vai possibilitar exatamente o desenvolvimento de uma consciência crítica. Inclusive, sobre essa consciência crítica nos fala Paulo Freire, dizendo que a consciência do sujeito ela precisa se desenvolver a partir do espaço, né, tempo onde esse indivíduo está inserido. Agora, nós não podemos também conceber essa consciência desvinculada de sua totalidade. Então, quando a gente diz que esse processo se dá a partir de uma realidade concreta e real, não quer dizer que essa realidade esteja dissociada do todo. Então, nesse sentido, Paulo Freire nos chama a atenção para a importância da construção da consciência, né, com as diversas conexões aí, com os diversos espaços e tempos. Então, a consciência, Paulo Freire nos fala da consciência de que é preciso superar o desafio de uma classe que historicamente foi oprimida, a classe trabalhadora,
e a classe trabalhadora do campo, muito mais visível, né, esse processo de opressão e de exclusão. Como também é preciso superar os próprios desafios que a consciência de classe poderá lhe apresentar, né? Então, nesse processo de construção da consciência, também tem o desafio dos sujeitos que estão envolvidos nesse processo. Como um movimento de classe trabalhadora do campo, aí o MST lança mão de uma metodologia popular de construção de conhecimento, que é fundamentada exatamente nessa realidade concreta e existencial da qual fala Paulo Freire, realizando um processo de formação que vai propor o desenvolvimento de uma consciência emancipadora, baseada principalmente na valorização da formação individual, mas também da formação coletiva, como classe, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí as diversas experiências do MST. Em relação à formação da consciência especificamente, a consciência de classe ela é compreendida no âmbito do MST como sendo um instrumento de luta. Para o MST é necessário, é fundamental que se trabalhe o processo de construção da consciência da classe trabalhadora do campo, pois esta reflete o modo como esses camponeses vêm se construindo e construindo a sua própria história, né? Que é uma história de constantes conflitos, pois é no momento da necessidade da luta que se engendra na grande massa camponesa a necessidade da construção da consciência de classe. Por conseguinte, né, a formação da consciência de classe para os camponeses ligada ao MST é vista como algo necessário para a sua própria manutenção e para a manutenção do próprio movimento. Ora, se é um movimento de massa, essa massa precisa ter claramente, né, consciência dessa luta na qual está inserida. Nesse sentido, né, fortalece aí a necessidade do MST como movimento político, cultural e pedagógico, construir esses espaços e esses momentos onde a consciência desses camponeses possam se desenvolver do ponto de vista da criticidade. Bem, aí o MST desenvolve, né, esse trabalho em diversos espaços, né, em diversos espaços. Então, existe aqui, a princípio, pelo menos 2 processos educativos e pedagógicos no MST. 2 momentos, ainda que combinados. Primeiramente, há um processo de formação que se desenvolve nos espaços escolares, nos cursos de formação, né, que a gente chama de formação sistematizada, convencional, portanto, oficial. E de forma intencional, político, pedagógico, também nesse sentido da construção da consciência. E o segundo espaço refere-se ao processo formativo, que não é um espaço escolarizado, né, que é esse momento das lutas, né, do movimento, dos espaços outros que são também pedagógico, também político, como, por exemplo, as vivências nos assentamentos, as mobilizações fora dos assentamentos, a ocupação de terras, que é um momento extremamente pedagógico, portanto, é formativo, portanto, os indivíduos têm aí possibilidades de desenvolver a sua consciência. E assim vai proporcionando aprendizagens pelas experiências, como a ocupação de terra, que eu falei, e essas outras formas aí, né, de enfrentamento político, de fazer luta, de reivindicar os seus direitos, de se organizar, de se auto-organizar nos diversos espaços, né? E aí a gente vai ter, né, compreendendo como ressignificação da consciência camponesa, a gente vai ter exatamente isso, essa compreensão de que ressignificar essa consciência, né, porque vai construindo e vai reconstruindo, nesse sentido da ressignificação. Então, ressignificar aqui é atribuir novos significados, ou seja, dar outro sentido à forma de pensar sobre o contexto, né, sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre as relações e sobre si mesmo.
Então, ressignificar a consciência dos camponeses para o MST não se trata, né, esse ressignificar não se trata de algo negativo. Não se quer afirmar com esse ressignificar, né, que a forma de pensar dos camponeses esteja errada e por isso precisa ser superada. Ressignificar nesse sentido se caracteriza exatamente pela ação de atribuir um novo significado a algo já existente. Ou seja, nossos pais, quando entraram nessa terra há 20 anos, há 30 anos, tinham uma forma de pensar que naquele momento exigia, né, aquela consciência de classe, aquela consciência de si e da luta. Hoje, a gente precisa repensar, né, ressignificar a consciência até para a própria manutenção desse movimento, para que ele consiga permanecer, né, com seus princípios, que é fazer luta, né, pela reforma agrária, pelos direitos sociais e por uma transformação da sociedade. Então, para concluir, não se pode, de maneira alguma, afirmar aqui que esses espaços e essas formas de luta do MST são absolutamente formativas, né? Olhando para tudo que nós já dissemos, a gente também não pode ser ingênuo e dizer que absolutamente toda essa proposta do MST é formativa. Nem se pode também afirmar categoricamente que essa é uma forma adotada como uma forma verdadeira, absoluta, no processo de formação e conscientização. Mas é possível, né, é possível dizer, com base nas experiências dessa pesquisa, é possível concluir, sim, que o MST, com seus sujeitos próprios, em seus tempos e espaços próprios, com seus valores próprios, tal, é um movimento formativo e pedagógico. O que nós estamos querendo dizer é isso. O movimento Sem Terra é um movimento formativo e pedagógico, em que as pessoas inseridas nesse movimento, nesse processo de luta orgânica, têm aí grandes possibilidades de se conscientizarem, de se politizarem e de se emanciparem como sujeitos, né, humanos e históricos. Então, de modo geral, é essa a proposta do nosso trabalho, o que nós conseguimos analisar à luz da literatura marxista, freiriana, nessa perspectiva mais pedagógica, e a partir da vivência e das observações da organização desse grande movimento que é o MST. Então é isso que a gente tem para apresentar, para socializar agora. Muito obrigado pela atenção de todos. Davi? Oi. Professor Davi? Pois não, professora? Eu quero pedir licença para me pronunciar nesse momento, porque eu tenho uma reunião departamental aqui da qual eu necessito participar também. Eu quero dar parabéns ao Andrade, parabéns pela relevância do tema, parabéns pelo seu empenho, parabéns pelo quanto a gente percebe que você se preparou para esse momento, parabéns para todos aqueles que juntamente com você fazem parte dessa realidade, tá? Que são os camponeses do nosso país e que tão necessariamente necessitam realmente de uma estrutura didática, pedagógica, política, para que essas pessoas também possam ressignificar a sua realidade, tá? Parabéns, Andrade, um grande abraço e até o dia da colação de grau, hein? Um grande abraço para você. Parabéns, professor, parabéns, colegas, pelo trabalho na mão. Grande abraço. Obrigado, professora Leila, nossa coordenadora. Bom, parabéns ao Andrade pela exposição, muito concisa, muito direta, né? Dentro do que a gente tinha previsto, né? E dando conta de apresentar, às vezes é muito difícil, né, Andrade? A gente dá conta de apresentar os aspectos fundamentais do nosso trabalho. É um trabalho com mais de 50 páginas, quase 60, se não me falha a memória.
E a gente sempre fica, né, tendo que correr um pouquinho, mas eu acho que você conseguiu apresentar os traços fundamentais, né, da sua pesquisa. Bom, então só por isso eu já deixo aqui a minha saudação. Bom, mas agora eu vou passar a palavra aqui para a nossa banca avaliadora, né, para que eles possam fazer a arguição do seu trabalho. Nós vamos começar com o professor Daniel Marcolino, Claudino de Souza, que é nosso colaborador aqui na Universidade Estadual, tá? Doutor em Educação pela USP. E professor Daniel pode ficar à vontade, tá? Para fazer suas considerações, suas críticas, enfim, a palavra é sua. Obrigado pela participação, professor Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Sim, professor. Perfeito, perfeito. Pois não. Então, boa tarde a todos e a todas. É de fato um prazer pela possibilidade que a gente tem na UEMA de, nesse caso em que a gente participa como colaborador, de, por afinidade, escolher as bancas. Então, foi possível, com o professor Davi, escolher o MST. E essa afinidade, no entanto, eu já adianto que não é por eu saber sobre o MST, mas é de admiração por esse movimento social organizado, o maior da América Latina. E pelas notórias contribuições, pelo tanto de esperança que ele nos apresenta, não é? Com as muitas dificuldades, com as lutas com os aparelhos ideológicos do Estado que estão aí, que não nos deixam esquecer deles, né? Há uma sistematicidade, há uma intencionalidade. Se há uma consciência, aquela consciência em Edmund Husserl, né? Essa consciência do aparelho policial é de militarizar, não é? E desmilitarizar qualquer possibilidade dos movimentos sociais de se organizarem. O MST conhece muito bem isso, né? Então, é um prazer participar. Eu vou fazer mais observações que você, por favor, Francisco, considere se achar interessante, mas se for potencializar o seu texto. Do contrário, você não precisa nem considerar, porque me parece um texto que está pronto, né? A gente sente segurança na enunciação, nos pensamentos que são articulados. E você está em ótima companhia, né? Nós temos ali Marx, Engels, Paulo Freire, Florestan Fernandes, enfim, o Mauro Iazzi, né? Um grande professor da Escola de Serviço Social no Rio de Janeiro. Enfim, então você está bem acompanhado e movimenta bem esses autores e o pensamento deles. É um grande prazer também, porque a gente tem na academia brasileira uma colonização Foucaultiana, e a gente sabe, inclusive com discussões recentes, que a CIA, por incrível que pareça, a CIA, assim, a Polícia da Inteligência nos Estados Unidos, estimulou e patrocinou na França e na Europa inteira seminários para que o chamado pós-estruturalismo, ou esse ar de família que há em Jacques Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, etc., eles poderiam substituir uma verve mais radical, que é a sartriana, marxiana. Então, houve uma substituição na academia. Então, por hora, eu vejo em várias universidades pelas quais passei, uma autocircunscrição. É como se a referência não interessasse mais. É como se a chamada realidade não nos interessasse mais. E a gente pode discursar sobre ela. Não estou jogando fora toda a contribuição, né, do pensamento intelectual francês da década de 60, 70 e 80. Né? Não, de jeito nenhum. Mas me parece que há um gozo, no sentido psicanalítico mesmo, né? Há um gozo em não agir, assim como os protestantes invertem a relação que se tem com Deus, retirando dessa relação a ação. Então, basta ter fé. Então, essa mudança é fundamental, não só no cenário religioso, também não estou condenando a reforma religiosa, né? Aliás, a democratização, a questão da educação, ali foi bastante interessante, né? Mostrou para a Igreja Católica que o texto tinha que falar, tinha que chegar às pessoas, e a alfabetização e o letramento se deram muito em razão dessa democratização. Mas estou lembrando que
palavras não enchem o bucho, né? A gente tem que agir. E como a concepção marxiana nos apresentou muito bem, a tese de Feuerbach, a primeira tese de Feuerbach, por exemplo, né, e que aparece ali diluída no seu texto, Francisco, né, quer dizer, não tomar a realidade como objeto, né, mas entendê-la como um caldo em que não é possível a gente distinguir exatamente, né? Ou seja, não é possível estabelecer a realidade como se fosse um objeto de contemplação. Aliás, todo o percurso da arte, desde o aparecimento principalmente da fotografia, retirou o peso, ou retirou a responsabilidade da pintura de relatar a realidade. A pintura agora tinha que criar. E ela se torna menos figurativa e vai se tornando abstrata até chegar ao conceitual. Da mesma forma, a gente tem uma passagem do idealismo para o materialismo marxiano, por exemplo. Não é possível mais se distinguir do elemento pensado. A gente pensa se pensando, né? É como a ideia de sujeito, o subjeto, como diz o termo, né? A gente é ao mesmo tempo sujeito e assujeitado, né? A gente é ação e reação da nossa própria ação e da ação do mundo, né? Bom, não era assim que eu tinha planejado começar, mas as questões vão puxando a gente, não é? E o texto muito me alegrou nesse sentido, né? É um privilégio participar, né, portanto, de um trabalho que nos apresenta essa temática e da forma que ela é problematizada, né? Então, Francisco Andrade é o intelectual orgânico, né, como diz Gramsci, pagando a sua conta. Isso é magnífico, né? Então, obrigado, como se eu estivesse iniciando, né? Obrigado ao Davi, obrigado a vocês e cumprimento a todos os participantes, né? Então, eu entendo, apesar dessa câmera aí, como diria o Walter Benjamin, o Davi sabe muito bem, estudioso de Walter Benjamin, quando se coloca uma câmera, a gente já não consegue mais ser espontâneo, né? Ela estabelece uma nova configuração e a gente não pode dizer mais tanta coisa que a gente diria porque está sendo gravado, né? Mas vamos seguir, né? Eu peço desculpa porque eu comecei a ler o texto ontem e não tive tempo de fazer a organização com observações de cores para que facilitasse a minha arguição. Então, na medida em que eu for passando o texto aqui, e é por isso que eu não estou ligando a CAM, aliás, eu não liguei, né? Não, né? Porque eu vou ficar entre dois textos, né? Eu fiz um texto com observações e o texto do Francisco, no próprio texto eu fiz as observações que eu posso enviar, viu, Francisco? Certo. Tem várias observações lexicais, assim, aparecem alguns termos que eu sugiro uma troca, ou mesmo um erro de digitação, vírgula aqui, acolá, isso não é nada grave, né? Então, parabéns pelo cumprimento do prazo, né? Você se antecipou, isso é uma grande qualidade, aliás, raríssima, né? E bom, agora o título. Nós começamos pelo título, né? Tem um errinho só ali, Francisco, que está escrito camponesa, né? E na sua apresentação também estava, mas tranquilo, é camponesa. A gente não consegue ver. Às vezes a proximidade é tanta que a gente não consegue ver. Por isso é que na relação da pintura, né, ou da arte, é preciso um distanciamento ideal, né? O próprio pintor pinta pensando nessa configuração com o espectador, né? Mas eu pensei a princípio que era um novo termo, né, que era um novo conceito, né? Eu digo, deixa eu ler mais, mas aí apareceu em outro momento, eu digo, não é, eu acho que não é não. Bom, no seu título, Francisco, bastante sintético, ele não se compromete, né? A gente ali a gente tem que ler o trabalho para se satisfazer, a nossa curiosidade de como ele vai se apresentar, né? Então você fala informação e consciência camponesa no MST. Então, me parece aí que tem pelo menos dois elementos nucleares, né? A formação e consciência. Então, eu fiquei pensando nessa dimensão, o que vocês apresentariam nesse trabalho, né, de educação?
quais os elementos. Aí logo em seguida você fala da educação, né? Educação formal e não formal, né? Então, eu fiquei pensando se você não teria que dar um pouco mais de atenção aos termos alfabetização e letramento. Essa diferença é crucial, a alfabetização em relação à instrumentalização, por assim dizer, o próprio corpo que é disciplinado, o pegar na caneta, a representação dos sons a partir dos gráficos que compreendem as letras e tudo mais, mas também o letramento, que diz respeito a um uso pragmático, né? Um uso de acordo com uma demanda em que o sujeito está inserido. Por exemplo, no MST, é um tipo de repertório, de exigências do mundo linguístico, diferente de outro, de uma megalópole, ou de alguém que é rico, etc. Né? E além do mais, além desses dois usos, tem o letramento crítico, que é bastante estudado na linguística. Me parece interessante anunciar, ao menos, sabe, Francisco? Ou então, eu gostaria muito de ver um trabalho nesse sentido no MST. Assim, como que qual a concepção de letramento crítico. Porque isso nas letras é uma discussão bastante interessante, né? Mas muito pouco praticada. Muitíssimo pouco praticada. Por exemplo, uma banca dessa aqui não vai existir nunca no curso de letras. Nunca, absolutamente. Não existe nem filosofia, eu acho que é uma miragem isso aqui. Depois você manda a gravação, por favor, Davi, para ver se isso está acontecendo, né? Como eu disse, há uma colonização na nossa academia de alguns temas. Há uma absolutização e um apagamento, um ocultamento, eu diria, inclusive, como há em relação à África, um epistemicídio, em relação aos índios e tudo mais, há uma morte de todas essas referências que destoam desse centro que se aferrou, que se consolidou, que se decantou, né? Então, qualquer outra referência é bastante estranha, os professores entortam o nariz, não encontram nem orientador. Como se, para orientar, a gente precisasse ser já orientado, né? Então, é como se a gente não pudesse, na própria orientação, se orientar, ou não, ou se perder. Então, lendo o seu trabalho, eu fiquei pensando na ideia de desejo. Por exemplo, o movimento sem terra. Porque a concepção de desejo lá no banquete é que haja falta, não é? Não há movimento se não houver falta. Porque quando não falta, o que falta é a falta. Aí o Lacan já completando. Há de haver falta para haver movimento. Se está preenchido, está faltando faltar. Ou seja, está faltando produzir a necessidade acerca da falta. E, frequentemente não é nem a falta, mas é o que ela representa simbolicamente para o sujeito. Porque ele pode ser bastante empobrecido, mas não sentir falta. Então é a sua relação, a sua ressignificação, copiando o termo do Francisco, né, em relação à sua inserção no mundo, que faz com que ele se perceba um ser faltante ou não. Então eu fiquei pensando como que esse sem terra é o elemento motor para que haja um movimento organizado como esse em busca daquilo que falta. Fundamental, me parece, né? A terra não é qualquer coisa. A terra é o elemento fundamental, não só para quem trabalha nela, mas para todas as nossas concepções, como diz o Marx, né? Ela é fundamental. Aliás, o trabalho ainda é a categoria central. Há quem diga que não, que nós estamos vivendo uma era pós-trabalho. É um ledo engano teórico isso, né? E aí eu lhe perguntaria também se você não sentiu falta, ou em que medida seria possível num outro trabalho, porque esse está pronto, viu? Você fecha assim, não fecha mais, né? Estou falando como se fosse impresso. Só encaminha, né? Mas há ali dimensões bastante fundantes na concepção de emancipação a partir de Marx, que é, por exemplo, a presença dos negros, que vieram, por exemplo, para a América, não foi para passear, né? Foi para trabalhar, foi para fazer parte de uma máquina que precisava ser movimentada. E, a partir daí, deriva
toda uma configuração de desigualdade social. Então, como pensar no MST a questão do papel étnico no trabalho, né? E em relação também ao gênero. Eu procurei lá no trabalho, coloquei Ctrl-L, raça, apareceu uma vez, mas você não desenvolve, e gênero também não. Então, quando você fala, Francisco, em homem do campo, né? Eu fico pensando, cadê a mulher? Porque esses termos, é claro que não são só politicamente corretos, né? Não é politicamente correto, é claro que é uma grande conquista jurídica. O gordo, o gay, a mulher, etc., tem o direito de não ser ridicularizado, né? Com bullying e tudo mais, tem esse direito. Enquanto a revolução não chega, eu não quero ser desrespeitado publicamente, né? Não quero fazer que não se façam filmes, literatura sobre isso, por exemplo, que os homens e mulheres que escreverão e farão filmes não serão influenciados mais por essas brincadeiras, por exemplo, né? Então, garante-se um direito que é esse de não evidenciar, de não expressar, de não haver materialização, visibilidade desse ato criminoso. É uma coisa. O outro diz respeito a uma emancipação integral. Ora, se a gente está falando em integralidade, não só pensamento, mas ação e pensamento, por que não pensar também nessas outras dimensões, né? Então, a minha pergunta é qual é o espaço, não agora, mas o que você pensa, se lhe ocorreu durante o trabalho, de contemplar essa dimensão também. Essas duas dimensões, né? Então, eu tinha pensado também nos elementos pré-textuais, que me parecem interessantes, os agradecimentos, eu li lá e fiz sugestões até nos agradecimentos, você me perdoe, eu vou mandar. E aí você diz assim, o ruim é que está gravando, né? Mas vamos lá, não dá para editar, Davi, depois? Não. Fica à vontade. Eu acho que dá. Você agradece a Deus, e eu acho interessante, né? Aí você diz que Deus lhe contemplou com a sabedoria. Eu digo, não, você não pode dizer isso. Será? É você jogando confetes em si mesmo, né? Eu digo, não, Francisco não pode fazer isso. Será que é sábio mesmo? Em que medida que nós somos sábios, né? Assim, tá lá no início, Francisco. Não faça essa cara, não. Tá lá. Sim, não estou inventando, não. Eu achei interessante apenas destacar, porque no movimento do seu texto, olha que é pretextual, né? Mas diz a respeito de você. Em algum momento eu flagrei a mesma expressão, né? Como é possível a gente pensar que a gente chegou a um determinado ponto que é possível dizer que somos sábios, né? Ora, nós estamos numa defesa de filosofia. O Sócrates era aquele, não é, que ventilou exatamente isso, que não sabia, que era interessante destacar o movimento, que é isso que nos define, e é isso que você procura no seu texto definir, não é? É isso que você diz, apesar em algum momento você diz assim, que não é um momento fechado, né? Mas é um movimento. Só que não é um movimento de A até B. Não tem chegada. Porque uma nova pergunta, uma nova repressão policial, por exemplo, pode colocar a estratégia de defesa a perder toda aquela sabedoria, né, acumulada. Vejam os prognósticos dos intelectuais brasileiros acerca das eleições. O que diziam em relação ao Bolsonaro, né? Não vai ganhar não. Imagina. Então, é interessante como os intelectuais se pronunciaram dizendo que sempre se pronunciam, né, dizendo o que vai acontecer. Mas a recente história tem nos mostrado que a realidade, a chamada realidade, nos apresenta duramente a sua própria lógica, né? Não é possível, de fora, ou aplicar um determinado modo de funcionamento para a compreensão do que virá, né? Se eu fosse religioso, eu diria, o futuro a Deus dará, né? Não, o futuro a Deus pertence, né? Mas existe ali uma lógica, é claro que é possível se antecipar em alguma medida, não é?
a educação, por exemplo, é uma dessas dimensões que precisa apostar na mediação. Ela precisa cientificizar essa relação com o mundo, a relação dos alunos e alunas e o mundo. É dever, é da natureza da pedagogia, do ato pedagógico, do ato educativo fazer isso. E eu estou afirmando isso porque você escolheu para falar do protagonismo. A coisa que eu tenho mais raiva, não, é só força de expressão. Mas algo que me incomoda bastante é ler os documentos ou projetos em escola e ver lá que nos objetivos, tornar os alunos protagonistas. Isso é dito e redito aos quatro ventos o tempo inteiro. Mas eu digo, que teatro é esse? Que filme é esse que vai ter um protagonista? O problema aí, eu acho, sabe, Francisco, é que deixa-se de enfatizar a mediação. Quando você pensa lá no final que o próprio aluno ou a própria aluna, ela ou ele, conduzirão o processo. Não se pensa na mediação. Num livro, por exemplo, numa revista, num parágrafo, numa vírgula que você faz com que o aluno ou a aluna volte a ler, isso é mediação. Isso não está contemplado no protagonismo. Frequentemente não está. Então, por isso eu comecei sugerindo que você talvez pensasse nesses termos, alfabetização, letramento e letramento crítico, né? Não estou dizendo, em absoluto, que o aluno ou a aluna não deva ser, em alguma medida, protagonista e tal. Não estou descartando essa ideia. A questão é a literatura que se contaminou com esse uso que é pro forma. Você entende, Francisco? Sim, a importância, só o destaque que eu estou dando não é para descartá-lo, né? Claro, em alguma dimensão eu acredito que ele está bem empregado quando você emprega em relação ao MST. Porque aí você não está precisando configurar uma mediação. Você só diz assim, protagonista, por exemplo, né? O MST é protagonista na história dos movimentos sociais no Brasil. Perfeito. Mas aí, se eu vou pensar o processo, aí me parece que outras categorias têm que nos ajudar. A gente pode voltar a conversar sobre isso. Mais uma vez, só anote aí o que você achar que deva, senão você pode até ir, desliga a câmera, vai tomar água, depois você volta. Vamos lá. E aí, ainda nos agradecimentos, você fala que era um sonho utópico, né? Aí eu pensei, não, isso talvez seja... Não é verdadeiro. Eu não estou sentindo que o Francisco está sendo verdadeiro aqui. Não. É consequência, não é, de atos muito previsíveis, né? Só me chamou a atenção porque eu fiz um estudo em especial do Thomas More e aí fiquei pensando como que algumas lutas do MST, ou nossas, né, de cidadãos ou não cidadãos, enfim, estou descartando o termo para não me comprometer, mas que alguma coisa que é da ordem do real, psicanaliticamente falando, mas que não é da ordem da utopia ou do impossível. Então, o que eu estou dizendo aqui, qual era a utopia, né? E geralmente a gente diz, isso é utópico, não é? Quer dizer, mas o termo utópico tem outra dimensão, que é aquela que não está topicizada, ela não está realizada, ela não encontrou uma geografia ali, ela não encontrou uma materialidade. Mas é possível, não é? Mas eu acho que eu dei uma ênfase que não precisava, não. Acho que você não precisava nem ouvir isso, não. Pode dispensar. Só porque você tinha falado sonho utópico, né? Aí eu estou sugerindo cortar o utópico. Porque tem essa complicação histórica, literária, em relação ao termo utópico, né? Vamos seguir, então. Achei muito bonito quando você termina os agradecimentos, né? A minha grande escola, que você agradece ao MST, muito lindo. Você usa um termo construção, e eu sugiro, nas observações que eu vou enviar para você, de modo geral, constituição.
em vez de construção. E construção parece que há uma consciência e um controle nos elementos que compõem a nova realidade. É como se nós estivéssemos diante, por um pedreiro que está diante da casa, ele planejou e ele vai construindo. Constituição de uma realidade, por exemplo, ela se dá a partir de muitos elementos que a gente não tem controle, inclusive inconscientes. Inclusive da própria realidade que a gente nem percebe, como diz o Marx, né? Os homens fazem a história, mas não do modo que eles escolhem. Há um legado independente dele. Então, é só a troca desse termo construção por constituição. Eu sugiro que, em alguns momentos, em vez só de reflexivo, você coloque reflexivo hífen crítico. Estou procurando aqui. Tem uma nota, você faz duas notas em relação ao Monteiro Lobato e ao João Cabral de Melo Neto, né? Mas dá a mesma importância aos dois. Eu acho que aí é fundamental, destaco, aliás, essa sugestão, né? Que o Lobato, eu escrevi um artigo sobre ele, né? Eu tenho 2 livros de cartas dele, tenho o livro Presidente Negro, e vários outros textos, dentre eles europeus, e para ele, sim, o homem do campo era um homem descartável, né? Sujo e tudo mais. Para o João Cabral de Melo Neto, não. Ele atribui a condição de sujeito da sua própria história. Acontece que o poder dos ricos é muito forte, é opressor, é dilacerador, né? Então força-o a seguir o rio Capibaribe, né, para sua sobrevivência. Mas ele é otimista no final, né? Tanto que no finalzinho, as mulheres que leem as cartomantes, né, quando nasce um rebento, ela vai dizendo o futuro dele, etc, etc. E aí depois o mestre Capibaribe, lá o senhor, mestre Carpina, ele diz para o Severino, diz, olha, Severino, porque o Severino estava pensando em se matar, né? Ele disse, rapaz, olha, não sei, a vida não é muito boa não mesmo, né? Mas será que esse rebento aí não é uma prova da vida? De resistência da vida? O livro termina com isso, e é maravilhoso, né? Então ele aponta para uma saída, ele não se entrega. No caso do Monteiro Lobato, que é expressamente racista, eugenista, ele participava da Associação Eugenista de São Paulo, era amicíssimo de Renato Kell, que era o presidente da associação. Enfim, nas cartas, eu tenho aqui as cartas, né, são 2 livros, cada um de 300 páginas, mais ou menos, né? Ele expressa o horror que ele tem pelo país e pelos negros, até quando ele está satisfeito na Bahia com o atendimento dos baianos, ele diz, os negros daqui fedem menos. Então, é muito clara a posição dele. Então, na verdade, é surpreendente que os intelectuais, os estudiosos do Monteiro Lobato resistam tanto a discutir, na nossa formação como Estado-nação, das elites e tudo mais, a presença do racismo, né? Que aí não é só do identitarismo, não. É força para a gente pensar a questão de classe e consciência de classe. Porque a gente pode cair no identitarismo, né? Mulher, por exemplo, pode cair naquela cilada de defender a mulher em absoluto, como Cátia Abreu, a médica lá, Nise, não sei o quê, né? Yamaguchi. Isso, Yamaguchi, cair nessa cilada de que, afinal de contas, é uma mulher que historicamente está sendo oprimida e tudo mais, né? Não, é preciso potencializar para que a identidade
seja entendida de forma emancipatória, mas não para aceitação, não politicamente correto falando, né? Para defender, por defender a mulher, né? Às vezes a gente, olha, podia ser de outro jeito e tal, mas, cara, silencia, sai de cena, deixa, isso não é fundamental, né? Bom, o que mais? Uma outra coisa, Francisco, eu acho que você poderia, com uma referência indireta, né, colocar alguns autores que conversaram com você durante a apresentação desses dados, né, do MST, Fundação e tudo mais. Talvez colocar alguns autores entre parênteses e para dizer assim, olha, eu peguei aqui, peguei acolá, né, me parece importante, inclusive, para as próprias referências continuarem vivas, né? Para quem lê o seu trabalho, por exemplo, né? Você entende? Assim, tem vários momentos que tem dados ali que eu fico me perguntando onde ele tirou, né? Assim, ele conversou, ele confirmou esses dados que são bastante importantes sobre a história do MST, né? E aí eu me lembro da data de 31 de março que você fala da ditadura militar. Eu acho que foi dia 1º, hein? Dia 1º de abril, dia da mentira. Eu acho que é importante colocar dia 1º de abril. Um golpe verdadeiro, mas muito mentiroso. Porque eles saem com as suas tropas no dia 31, mas o golpe mesmo se efetua no dia 1º. Você falou na sua apresentação sobre quão modernos são agora os assentamentos, né? E a postura e estilo de vida, inclusive, né? Você falou em roupa e tudo mais. Eu acho que você poderia fazer essa anotação aqui num parágrafo na página 7, eu acho, que você diz assim, a arte de lidar com ela, com a terra, né? Interpreta o clima, lendo os sinais do tempo, aprendem a elaborar a sequência de atividades para garantir o desenvolvimento da sua produção. Então eu fiquei imaginando que você estivesse falando de um MST que não era moderno. Olha, ele cospe no dedo e bota o dedo assim para saber se vai chover ou se não vai chover, né? Mas aí na sua apresentação você diz isso. Eu acho que talvez fosse interessante já aqui, né, você falar da relação com a terra, mas ao mesmo tempo destacando que os assentamentos hoje em dia são exportadores, inclusive, frequentemente, né? Um comentário breve. Uma outra coisa, eu senti por diversas vezes, você vai ver quando eu enviar o trabalho, viu, Francisco? Assim, a citação destacada, ela aparece sem uma mediação anterior e sem uma sucessão, que retome as citações. Algo que seja assim, por exemplo, nesse sentido da modernidade, por exemplo, né, dos novos assentamentos do MST, vírgula, aí a citação, alguma coisa assim. E depois retomar um trecho da citação para dar continuidade. Então parece assim, que às vezes a citação ela aparece verticalmente, né, sem estar entremeada no texto principal, que é o seu texto, né. São umas citações perfeitas, né? Você, de fato, destacou aquilo que importa, mas eu acho que falta como eu disse, né? A indicação do que vai ser dito e depois a recuperação. Minimamente, às vezes em 3 palavras, né? Numa linha. Eu também dou exemplo quando vou lhe mandar o texto, viu? Gostei muito aqui do histórico das ligas camponesas, né? Para saber de onde vem a história do MST. Você mandou alguma mensagem, Davi? Não.
Não, eu tinha. Não, tinha só feito um comentáriozinho quando tu estavas falando do Morte e Vida Severina, né? Que é um texto muito bonito. Bonito e muito. Aí é que é fundamental fazer a diferença com Lobato, né? Lobato objetifica, mesmo no Conto Negrinha, por exemplo, que é um texto utilizado pelos próprios especialistas para apresentá-lo como antirracista. Ele Sim. não. A negrinha ali é objetificada. É impressionante o poder, a satisfação, a perversão em apresentar a personagem negra como objeto, ainda que haja uma alma, que é como se ele estivesse dignificando-a, atribuindo a ela uma alma, né? Mas veja que o Jean Debré, por exemplo, quando veio ao Brasil na missão francesa, com Sim. suas pinturas, ele apresenta um negro combatente e resistente, o que o Lobato não faz. Ah, mas aí a grande alegação é de que ele é homem do seu tempo. Nossa Senhora, nunca. Há uma imensidão de autores que pensavam de modo diferente, antes dele, inclusive, né? Mas diga, Davi. Não, era só isso mesmo, era só mesmo. Só chamar atenção, né, para esse texto, que é muito importante. Eu acho que essa comparação que tu propõe é interessante, é fundamental, né? Eu acho que, inclusive, ela já está dada, né, no trabalho, talvez sublinhá-la, talvez pudesse ter deixado ele mais, enfim, mais polido, né, mas que ela está dada, pelo menos eu entendo que está. O Jeca Tatu, enfim, sobreviveu até hoje, não é, como um elemento das elites para caracterizar aquele que não expressa a norma culta, por exemplo, né? Sem entender nada de variação linguística, absolutamente nada. Nem que muitas vezes as palavras consideradas erradas estão dicionarizadas, né? Como a Rose Weber, né, do Supremo, ela ou foi a Carmen, não sei, que ela disse, Deus me livre, eu não quero rasgar a gramática em falar presidenta, por exemplo, né? Mas presidenta está dicionarizado desde 1900, se eu não me engano, desde 1936. Só que não é usada, então nos estranha. Então, por isso, quando eu falei do homem do campo, às vezes a gente troca, coloca assim, sujeito do campo, nos parece estranho, que a gente não está usando. Mas quando a gente usa, ele perde a sua força, a sua estranheza, como diz o Rousseau, né? O Rousseau diz isso, a partir do uso, por exemplo, se a gente começar a falar porra, em algum momento ele já não vai expressar aquilo que o gerou, né? Que era a vontade de destruir o outro ou causar um efeito danoso com determinada palavra, né? Perde a força. Então, enfim, mas eu acho fundamental fazer esse destaque, né? E desde 2010, com a denúncia de racismo, que há uma proposta muito boa, não de eliminação do texto lobatiano, né? Mas de discussão sobre essas questões que estão postas, não só nele, né? Mas em muitos outros livros da nossa literatura, inclusive infantil, né? Jeca Tatu aparece novamente em outra página. E tem um momento que você fala, Francisco, da 2.3, né, experiência e pedagogia camponesa. E aí você fala em alfabetização e escolarização dos próprios processos pedagógicos que se desenvolvem no âmbito escolar. Mesmo que haja no Brasil milhares de pessoas sem saber ler e escrever, a educação é mesmo, você diz assim, eu estranhei, assim, eu coloquei exclamação assim, como assim mesmo? Não, é exatamente por isso que é fundamental, né? Mesmo que haja pessoas sem educação, a educação é importante. Não, é exatamente por isso que ela é mais importante, e não qualquer educação, né? Entendi. Geralmente a educação eurocentricizada, ela reforça preconceitos, né? Ela faz com que ela dispensa os saberes, mesmo que esteja lá na BNCC e tudo mais, mas ela dispensa esses saberes, né? Porque o que interessa é a poesia europeia, o que interessa é citar Foucault, etc. A gente não conhece ninguém da Nigéria, ninguém do Congo,
ninguém da Bolívia, ninguém lê. Mesmo os cursos de espanhol, vejam só, de graduação de espanhol, não leem bolivianos, venezuelanos, uruguaios, nada. Ele vai ler, no máximo, Don Quixote, que é extraordinário, claro. Mas não conhece os outros autores, os uruguaios, nem Jorge Luiz Borges, no máximo Jorge Luiz Borges, Cortázar, etc. Né? Então existe um eurocentrismo pesado, né? Então é preciso fazer uma reconfiguração dessas nossas referências, né? E aí por isso, nesse momento que você diz, mesmo que não, exatamente por isso, né? E a penúltima coisa que eu queria destacar é que eu achei muito curioso em que, numa página 30, eu acho, que começa assim: é sempre mais fácil ao ser humano atribuir os problemas ao fatalismo do que usar a capacidade de raciocínio e a inteligência para conhecer as verdadeiras causas de suas mazelas. Né? Me pareceu bastante religioso, de uma perspectiva religiosa, né? De conhecer a verdade, está dizendo aí, não é? Eu achei bastante curioso que está lá nos seus agradecimentos, né? O quão religioso você é, e aparece aí. Então, eu não sei se era o caso, porque você sabe que a emancipação, ela não se dá, frequentemente, não é pelo raciocínio, né? Veja a mãe do Gorky, quando ela perde o filho, é que ela vai se dar conta de que a realidade se estende a ela, e que ela não estava numa bolha, né? Então, é irracional, frequentemente, a emancipação, né? Irracional, não do animalesco, né? Mas daquilo que não tem uma lógica ou um sentido racional, tal como a gente espera que tenha na emancipação, né? Por exemplo, numa relação direta entre ler um texto do Manifesto Comunista, por exemplo, e esperar que os alunos se sintam agora, então, emancipados, sujeitos à história e tudo mais, como se fosse assim, né? Então, não é... A gente confia muito na palavra, no vínculo lógico, lexical da palavra, né? Então, por exemplo, como eu estudei cinema, eu encontrei muitos livros, etc., que acreditavam no poder da palavra de fazer a crítica do filme comercial, por exemplo. E eu dizia, não, em absoluto. É preciso mostrar trechos de outras referências para ferir os olhos e ouvidos desse pessoal, para que eles saibam, numa experiência estética, propriamente, a estética, né, sensível, que há alguma outra coisa feita de um outro jeito, e não apenas pela palavra, e apontando críticas, né, como a gente tem que fazer mesmo, criticar os vários filmes, apontar os elementos ideológicos e tudo mais, né, produzir um contradiscurso, porque o discurso ideológico é um discurso lacunar, né, falta ali alguma coisa que não é dita. Então, quando eu digo que alguém ficou rico, por exemplo, né, ou, enfim, ficou rico, então, eu não estou dizendo tudo. Então, a função do discurso, do contradiscurso, é apresentar aquilo que lhe falta no discurso ideológico. Né? E nessa medida, desvelar, só nessa medida. Aí é outra observação que eu faço, Francisco. Você diz assim que é como se a crítica ela fosse desvelar, tirar o véu, desvelar, né? Tirar o véu, e lá está a verdade. Como se fosse tirar o véu. E não, na verdade ela tem que ser produzida, né? Ela tem que ser, em alguma medida, construída ou mesmo constituída. Ela não se dá a um trabalho apenas de desvelar, de apontar a realidade. Como, por exemplo, se fazia na ditadura militar. Olha, eles é que são mal. Aí quando você via alguém sendo torturado, nossa, agora sim, eu entendo, eles são maus. Não, não é assim, né? É muito mais complexo. Então não é um ato de tirar o véu e apresentar a substância do mal ou da falsidade, né? E, bom, é muito ruim ficar descendo assim com a mão e procurando, relendo as passagens para poder fazer o destaque. Mas agora eu vou para as considerações finais, Francisco, e assim eu termino. Eu queria lhe perguntar, eu fiquei em dúvida no finalzinho. No finalzinho você diz assim, né, no último ponto período, diz assim: esse espaço implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo e exige que eles criem sua existência com o material que a vida lhes oferece. Aí eu fiquei em dúvida, mas como assim?
ele está sendo um otimista aí, é preciso fazer como o Sartre fazia, né? Não importa o que a vida faz da gente, mas importa o que a gente faz com o que fazem da gente. Ou há um elemento de conformidade aí, assim, olha, vamos fazer o que é possível mesmo, né? Não foi possível, então fazer paciência, toquemos o barco, né? Então fica essa pergunta já no finalzinho, né? E aliás, para terminar o que eu não tinha dito, eu anotei aqui enquanto você fazia a apresentação, Francisco, que o romantismo, e que tem no Foucault seu ícone, né, maior, ele valorizava o homem do campo, né, o homem simples, né? E era por esse homem simples que se apresentava a possibilidade de uma sociedade feliz, por exemplo, né? Ao contrário, depois, veja só, quanto tempo depois Monteiro Lobato com o Jeca Tatu vai destruir o homem do campo, né? Então, existe todo um movimento romântico, segundo Cândido, ainda hoje permanece, né? Existe um movimento romântico que dizia é preciso buscar as origens de uma sociedade ou outra, e ela está naquele que ainda não foi manchado, por assim dizer, né? Então existe, claro que nenhum nem outro é uma ideia interessante sobre o homem, né? Na verdade ele não é nem bom nem mal assim como substância, né? Mas é interessante que tem toda uma literatura que, diferentemente do Monteiro Lobato, que há muito tempo antes dele apresentava de modo positivo, digamos, né, o homem do campo, né? Bom, reforço o que eu tinha dito, Francisco, que gostei muito de ler, apesar de ser premido pelo tempo, não é? Então tira um pouco do prazer que a gente teria de fazer observações mais lentamente, com o tempo, não é? Mas foi o que foi, né? E eu agradeço por participar da banca e eu parabenizo novamente pelo seu trabalho, pela orientação do professor Davi, e estamos à disposição. Como eu disse, escolha só o que você achar que é interessante, tá? Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Bom, Andrade, foram muitas questões, né? Sem dúvida nenhuma, não tem como você tratar especificamente de todos, mas você, o professor ficou de encaminhar, né, a versão dele, a cópia dele com as anotações, etc e tal, mas de toda forma eu gostaria que você comentasse alguma das questões, se você quer responder algo que foi colocado, enfim. Em seguida, a gente passa para a professora Vânia. Certo, não, rapidinho, só algumas questões mais gerais, né? Acho que as observações do professor é muito pertinente. Algumas questões talvez ele não compreenderia em uma conversa rápida. A gente precisaria aí de uns 3 dias, né? E até uma aproximação com essa realidade. Bom, primeiro sobre esse aspecto da religiosidade presente, né? Acho que é isso mesmo, viu, professor? É isso mesmo. Eu, como todo, ou quase todos os sujeitos, homem ocidental, somos influenciados pelo cristianismo, né? Então, talvez ainda não tenha chegado nesse nível de romper totalmente com isso. Então, em alguma fala, em alguma postura, isso se revele. E em relação a essa questão da alfabetização e o letramento crítico, né? Bom, eu tenho uma caminhada pela educação, né? Já conversei sobre isso com o professor Davi. Eu tenho uma outra graduação na área de educação, eu tenho um mestrado na área de educação e estou doutorando também na área de educação. E a princípio eu queria andar por esse caminho da educação, né? Nesse processo de compreender esse movimento da consciência por dentro da educação formal ou não, mas aí a preocupação é de produzir um trabalho
é eminentemente filosófico, né? Daí eu não tenho ou não tinha essa propriedade da questão filosófica, porque aí é a minha primeira experiência no campo filosófico, né? Mas essa questão do protagonismo eu acho bastante pertinente da sua parte, né? E volto a dizer aqui, em outros tantos lugares que eu já disse, essa temática é uma temática que causa espanto a princípio, causa, na verdade, preconceito. Eu venho pesquisando isso desde a outra graduação, especialização. Tive dificuldade no mestrado para produzir alguma coisa nessa linha também, mesmo por dentro da educação, mas nessa linha de movimento social, MST e tal. Então, sempre que a gente propõe, a gente sente, não é, um tom diferenciado, um tom de, não sei, menosprezo, de que não é importante, porque há na academia essa padronização de estudos, de pesquisa, de linhas, né, de pesquisa a ser seguido pelos orientandos e, enfim, pelos orientadores. Nesse sentido, né, a gente já vai assim com o pé atrás propor um estudo com essas temáticas. Bom, dentro do MST, respondendo o professor, há um forte debate sobre a questão de gênero, né, que não era, poderia ter aparecido aqui, mas não apareceu, e eu fiquei inclusive preocupado porque isso aparece em um outro trabalho meu, em uma outra situação, e eu fui duramente criticado porque, né, não estava tratando da questão de gênero em si, mas eu abordava a questão homem e mulher e outros sujeitos nessa questão mais da diversidade. Então, a princípio, fiquei meio receoso. E a outra questão que você pergunta, só para fechar, né, lá na questão do material que a vida lhe oferece e tal. Quando nós nos posicionamos dessa forma, é dizer que o camponês precisa se valer daquilo que ele tem, que é real, que é concreto e o que é circundante ali no seu entorno. Ou seja, esses camponeses não precisam ou não têm condições, melhor, de estar em um espaço formalizado para desenvolver a sua consciência e assim mudar a sua condição de objeto para sujeito da história. Nesse sentido, ele vai se valer desses espaços, desses elementos que a vida está lhe oferecendo. No caso, os momentos formativos e pedagógicos propiciados ali por essa ação do MST. Então, é um pouco nesse sentido. Talvez a redação não fique tão claro isso, mas o que nós estamos querendo dizer é isso, de que o camponês precisa e pode se valer do que ele tem ali no seu entorno, como, por exemplo, em um assentamento como esse, as pessoas se reúnem com frequência, discutem os seus problemas individuais e coletivos, né? E isso é um elemento de formação também. Então, nesse sentido, o camponês pode se apropriar desse material que é o que ele tem agora, né? Só para ficar mais claro. Ok, professor, era só isso que eu queria falar, considerar. Ok, obrigado, então. Vou passar a palavra, então, à professora Vânia. Professora Vânia, fique à vontade. Boa tarde. Pessoal, se o meu áudio começar a cortar, me avisem, que eu vou ter que fechar a câmera, porque os dois juntos, minha internet não está muito legal hoje. Já caiu várias vezes durante a apresentação, né? Então, Andrade, assim, eu conheço, né? Desculpa a intimidade. Meus parabéns, né? Eu acho que nós, a graduação, né? A caminhada dentro de uma graduação, ela é sempre cheia de percalços. E dentro da educação, no formato EAD, nós ainda temos aí uma série de percalços que a gente pode dizer que são
não é que eles são mais complicados, mas eles são, aí, na nossa condição, né, na nossa sociedade, eles ainda são muito latentes. E nos últimos 2 anos, nos últimos 1 ano e meio, né, para ser mais preciso, nós aí passamos por uma pandemia, estamos passando, né? Enfim, muitos problemas aconteceram. E durante esses problemas, as nossas relações foram se estreitando. E eu tive a oportunidade de trocar, né, algumas mensagens com o Andrade e percebi que ele é sempre muito líder na turma dele, né? Ele sempre faz o papel aí do mediador. E isso é muito legal. Então, quando o Davi me chamou para ser fazer parte da sua banca, eu, em momento nenhum, desculpa o termo, titubeei em aceitar, né? Eu simplesmente falei, não, é do Andrade, vamos lá. Eu já sabia que seria um trabalho bem feito, é um trabalho de 56 páginas, para uma monografia, para um trabalho de conclusão de curso. Normalmente os alunos costumam fazer aquele limite que a gente diz, ou seja, 30 páginas, então 29 eles alongam a perninha do A para você chegar na página 30, né, para ver se dá, e a gente percebe aí que esse não é um problema teu, né, tu escreveste, o teu trabalho está muito bem organizado, cheio de citação, a tua bibliografia é extensa. Eu estou falando isso, Daniel, Marculino e Davi, porque a gente já vem de bancas com os nossos alunos e a gente percebe a restrição, muitas vezes, no formato do trabalho, no formato das bibliografias, das referências bibliográficas, perdão, e às vezes elas são muito pequenas. E uma das primeiras coisas que eu já faço quando eu pego um trabalho do nosso curso, eu corro lá para as bibliografias, né, para ver o que de fato foi lido, como foi lido, e como essa leitura, ela vai sendo trabalhada, articulada, né, dentro do próprio trabalho, dentro da própria escrita. E a tua bibliografia é bem legal. Confesso que senti falta, né, de você beber mais nas águas dos filósofos, da filosofia, dos nossos teóricos. Isso não quer dizer que os demais autores que você citou não sejam filósofos também, né, não tenham a sua contribuição importante, né? E também o seu tema, né, sobre o seu tema. Quando tema, eu pensei assim, o Andrade vai ser mais um que vai trabalhar temas da área da educação, nesse caso aí seria mais especificamente da educação do campo, onde você ia falar sobre o MST, ia fazer um link aí com a educação, aí eu já pensei logo, educação do campo, né? Eu vou desligar a câmera. Isso. Estou desligando a câmera. Tá, eu já desliguei a câmera, tá? Porque assim, vai ficando muito pesada, minha internet não está muito legal. Enfim. E feito muita citação, linkado muito, articulado muito, tá? Eu já sabia que vinha uma escrita legal, que vinha uma literatura boa, né? Que vinha na fala, na apresentação, me surpreendeu. Né, porque já esperava, porque você já é um aluno já conhecido para nós. Mais uma vez, parabéns e obrigado ao nosso curso por estar para a sua vida, né, acrescentando aí, incrementando seu currículo.
Mas, sempre tem um mas, né? Eu não posso deixar de te dizer inquietou. A questão do lado bom, acho que não é novidade, conhece. Mas o que me inquietou, enquanto professora de filosofia, enquanto se esse é o termo, mas eu sinto que tu precisava, tu podia ter feito uma abordagem com esse tema, que tu articulasse melhor o tema, né, de uma forma filosófica. Não sei se eu estou sendo clara. O Daniel até falou, nós somos necessários trabalhar o que um outro vai trabalhar, como, por exemplo, o curso de letras jamais trabalharia um tema como esse, né? Os próprios cursos de filosofia jamais trabalhariam temas como esse, e hoje aqui nós estamos dando essa abertura, né? De fazer, de trabalhar, de poder trazer outros que não engessados, vamos dizer assim, dentro dos corriqueiros, né? Dentro da nossa. Mas eu concordo e acho muito legal quando vocês trazem temas que fogem um pouco aí das discussões filosóficas, dos autores de filosofia, propriamente dito, mas eu acho que a gente deve sair, sim, né, deve ter essa liberdade, né, pode deixar de lado da questão que é a investigação. Então, sugestão, não que você vai mudar o seu trabalho, pode ser uma questão de melhoria para um possível outro trabalho, uma possível continuidade, mas trazendo mais autores, fazendo mais pontes, abordando filosoficamente, que é muito possível. É rico, teu tema é pertinente, atual, né? Então, acho que fazendo seria muito melhor do que foi. E olha que já foi, ok? E isso não estender, coloco só essa observação, tá? Para que das próximas vezes, que eu tenho certeza que vai haver, pelo seu histórico, a gente te conhece, a gente sabe que você gosta de estudar, você gosta de se aprimorar. Então, é uma outra oportunidade que você consiga fazer essa relação, essa abordagem mais filosófica. Então, é isso, Davi, estou satisfeita. Muito obrigada, Andrade, pela oportunidade, tá? Obrigado, professora. Andrade, você quer comentar? Não, rapidamente, só dizer, né, para a professora, satisfação ter ela aqui na banca, a gente já vinha conversando sobre outras questões do curso. Que bom, professora. Então, sobre essa questão da educação do campo, né, como eu já disse aí um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, eu sou professor, né, da educação do campo e venho estudando isso e tal. A princípio, eu pensei em andar por esse caminho da educação e da educação do campo, né? Numa perspectiva filosófica, a partir do que a gente já vinha fazendo e tal. E aí o professor Davi disse, olha, Andrade, muito bom isso daqui, mas vamos fazer
esse recorte filosófico. Então, para mim é bastante importante, né? Porque eu já tendo essa trajetória na educação, talvez fosse interessante desbravar mesmo esse universo aí da filosofia, conhecer mais autores, aprofundar, fazer uma reflexão filosófica, né, que é o que a gente propõe nesse trabalho, mas sem sair totalmente da educação. E aí talvez essa seja a fragilidade do trabalho, porque mesmo por dentro da educação é possível fazer essa reflexão filosófica, e talvez isso eu não tenha conseguido, né? Mas assim, em acerto com o orientador, a gente tentou, né, professor Davi, caminhar por esse universo filosófico, mas um pouco viciado na educação, como sou. Então, o resultado foi esse, e as considerações são bastante pertinentes. Isso vai servir muito para os próximos trabalhos. Inclusive, agora estou tendo que reorganizar a minha tese de doutoramento, e todas essas falas, e esse texto, e tudo que vocês estão dizendo vai servir bastante para eu poder reorganizar esses trabalhos futuros. Muito obrigado. É isso, professor. Ok, então, gente, obrigado. Francisco, continue. Com licença, Davi. Pois não. Continue com esse vício, então, viu? Não vá tratar desse vício, não. Está ótimo. Muito obrigado. Me parece que a gente pode também abandonar, digamos, uma espécie de concepção da filosofia. Desculpa, Davi, com licença. Uma concepção totalizante da filosofia. Me parece que desde a Escola de Frankfurt, né, com a teoria crítica social, a filosofia já não é mais aguardadora, né, como foi antes das divisões das ciências. Então, a crise, aliás, a partir da economia política de Marx, por exemplo, né, já é filosofia, assim. Então, assim, eu fiquei bem contente, assim, é porque a gente tem que apontar mesmo, é a função da gente fazer isso. E como você está tão dentro, não é, Vânia? Assim, eu acho assim, que a Vânia deve ter percebido isso também, que quando a gente está dentro do trabalho, a gente não enxerga, é aquele ó do camponês ali. Você precisa de um distanciamento. Eu tenho certeza que daqui a um mês, que você não pegasse no texto, que você fosse ler, você ia perceber muito dessas questões que a gente apontou aqui, que a Vânia apontou, que eu apontei, né? Mas, enfim, eu acho que tá ótimo. Continue viciado, não vá para o AA, né? É FA, no caso, né? Eu quero só lhe dar os parabéns, tá? Belíssima apresentação, certo? Parabéns, muito sucesso. Mas eu vou precisar me ausentar nesse minuto, porque eu tenho uma reunião agora às 17 horas. Tá bom? Mas parabéns, viu? Obrigado, Cristina, pela presença. Até mais. Gente, então vamos fazer o seguinte. Feito isso, eu vou interromper a gravação, tá? A banca vai se reunir numa sala paralela e a conclusão de curso de graduação em filosofia. Aluno Francisco do Livramento Andrade, tema da monografia, Formação em Consciência Camponesa no MST. A ata diz o seguinte: no dia 16 de junho de 2021, reuniu-se virtualmente pelo aplicativo Google Meet a banca avaliadora formada pelos professores mestre Davi Galhardo Oliveira Filho, professor doutor Daniel Marcolino Claudino de Souza e pela professora mestra Gircivânia Teixeira dos Prazeres. Após a apresentação do candidato ao título de licenciatura em filosofia, o professor Daniel Marcolino Claudino de Souza fez seus questionamentos e interpolações e foi prontamente atendido pelo aluno. Em seguida, a professora mestra Gircivânia Teixeira dos Prazeres colocou suas perguntas e contribuições e foi igualmente atendida pelo expositor. Em seguida, a banca se reuniu em sala paralela e avaliou o trabalho como suficiente para a obtenção do título pretendido, desde que feitas as correções requeridas pela banca examinadora. Assim, a nota atribuída pela banca foi 10, e não tendo mais nada a tratar nessa ocasião, a banca encerrou suas atividades, cabendo ao seu presidente a lavratura da presente ata. Sem mais, 16 de junho de 2021, local Porto Franco, Maranhão. Bom, nesses termos, portanto, nós temos a felicidade de comunicar aqui ao Francisco Andrade, né,
que ele agora é oficialmente detentor do título de licenciatura em filosofia. Meus parabéns, meu querido. Foi um prazer, foi uma honra poder te acompanhar na condição de orientador nessa sua jornada, na reta final, né? E eu abro aqui o microfone para quem quiser se manifestar, sobretudo você, né? Mas a banca também, os seus colegas, fiquem à vontade para parabenizar o nosso mais novo professor de filosofia, licenciado em filosofia, né? É isso. Bom, fico sem palavras, né? Sem palavras por mais um título, não só E Andrade, título em deixa si, eu mas... te interromper. Já que tá sem palavras, eu tenho muitas palavras. Parabéns, garoto. Seguinte, eu vi tu com a mão no peito aí. Você tá passando bem? Tá passando mal? Não, né? Não, tá tudo tranquilo, né? Tranquilo. Ah, tá tranquilo. Porque eu, como sou pai ainda de uma criança de 39 dias, sou feliz demais, né? Mas assim, cara, teu trabalho foi maravilhoso. Desculpa interrompê-lo, viu, professor? É porque ele disse que estava sem palavras, eu tenho muitas palavras aqui, ele sabe que a gente conversa. Parabéns, viu? Eu quero saber quando é que vai ser a apresentação da Curitiba. Então, Oi? Você tem isso. muitas palavras, tem que gastar essas palavras, né? Então é Isso. isso, professor. Só agradecer, não é, ao Movimento Sem Terra por essa oportunidade, né, de estar aqui nesse momento em uma casa, em uma residência, em um assentamento organizado pelo Movimento Sem Terra. Então, dizer que a luta dos trabalhadores vale a pena. Essa pessoa que está bem aí, Gláucia Bento, é uma menina, uma professora, né, que foi nossa aluna aqui na comunidade, foi minha aluna desde o ensino fundamental, está aqui, né? Então, para mim é muita satisfação esse momento. O companheiro Zé Luiz, que é jornalista também pelo MST, então só agradecer ao professor Davi pela contribuição, já, né, assim, finalmente aqui a gente se encontrou no curso e deu certo. A professora Vânia aí, né, assim, a gente sente tanta paz quando ouve ela falar, e agradecer ao professor Daniel pelas ricas contribuições e os meus camaradas, né, que estão aqui, os companheiros do curso e da vida agora, né, e dizer isso, reforma agrária quando? Já, fora Bolsonaro. Muito obrigado a todos. Fora Bolsonaro. Reforma agrária. Obrigado, gente. Então, Para quem estava sem palavras, hein, Andrade? vou deixar que vocês comemorem, né, Andrade? Acho que você está precisando dividir esse momento com seus camaradas aí, com seus amigos. Os professores têm algumas outras atividades, a professora Vânia agora, sobretudo, eu também. Mas, assim, mais uma vez, parabéns, tá? E a gente se encontra pela vida, né? Pelos caminhos aí da vida, tá bom? Certinho. Parabéns, Andrade. Só gratidão. Aí você só, Davi, só parar a gravação, né? Isso, vou parar aqui a gravação. Parabéns aí, Andrade. Você tem sido esse ponto de referência aí na nossa turma. Inclusive, nos meus agradecimentos lá, coloquei o seu nome lá, porque você é um referencial. Parabéns aí, viu? Não só pela nota, mas pela grande contribuição que você tem nos dado. E como a gente tem transformação, com certeza a sociedade tem a ganhar com o seu papel enquanto agente transformador. Um abração. Isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Ok. Gente, então é isso. Obrigado. Eu tenho que apresentar Se aparecer, desculpas. o tempo aparecer por aqui, eu dou um pulinho na sua Parabéns. casa mais tarde, viu? Tem viu